Fala, meus queridos amigos, aqui quem fala é Thiago Hipólito e esse é o canal dos Cruzados. E no vídeo de hoje vamos falar dos principais assuntos dessa semana. Mas antes eu gostaria de pedir para que você que está vendo esse vídeo se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho, aquele padrão, aquelas coisas que é sempre bom de pedir aqui no YouTube. Vamos começar esse vídeo falando de Luana Piovani, aquela pessoa que há muito tempo não faz novela e só aparece na mídia, nas redes sociais, com algum assunto polêmico. Quando não é falando mal de alguém, é aprontando algum tipo de presepada. Veja a última dela, apesar que todo mundo já viu, né? Olha, bem é claro que eu acendi o meu baseado. Eu fumo há muitos anos, 17, 27, 37, 47. Eu fumo há mais de 30 anos. Experimento todo dia. Nunca viciei. Fuma todo dia, aos 30 anos, e não viciou, né? Pô, imagina se ela tivesse viciado então. Agora, vamos falar sério, é deprimente e dá pena de ver a situação que essa senhora se encontra. É típico caso de uma pessoa que não está aceitando a velhice. Aceitando que a sua época já passou. Apesar que nos anos 90, que era a época que ela fazia novela, e era por muitos considerado um símbolo sexual, eu não lembro assim, de um grande papel, de um personagem marcante que ela tenha feito. Talvez seja a minha ignorância, apesar que naquela época eu via muita novela. Mas se a ideia dela com esse vídeo era fazer uma propaganda positiva do uso dessa substância, eu acho que o tiro acabou acertando o próprio pé. Porque Luana Piovani, pelas últimas declarações que ela vem dando nos últimos anos, você vê que é uma pessoa que precisa de cuidado. E já que a gente está falando de pessoas, artistas que perderam a relevância e não estão sabendo lidar com o fim da fama, vamos falar do MC Smith, que no último dia 6 participou de um debate no podcast Now Podcast, onde ele debateu com Gabriel Constenaro, um jovem que já fez parte do MBL. E MC Smith completamente despreparado, como foi daquela vez. Quem viu aquele debate dele com Arthur Duval do Mamãe Falei, imagina o nível que é o MC Smith. Um nível assim digno de Caneta Azul, Tiririca. Eu acho que seria interessante fazer um debate entre ele e Bambam. Aí seria um debate que pelo menos ia render boas risadas. Mas MC Smith, completamente despreparado, sem conseguir acertar uma linha de pensamento, vai participar desses debates com pessoas do nível do Gabriel Constenaro, do Arthur, do Mamãe Falei, e acabam passando vergonha. Ele destruiu o estúdio, ameaçou de morte. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem e depois vou deixar o comentário para fazer depois. Para essas pessoas que são reincidentes, mudar é o que? A morte? Pra cá. Depende. É a morte? O cara que troca tiro com a polícia, ele pode morrer, irmão. Exatamente, porque ele tá na correria dele. Qual a correria dele? É a correria dele, ele não escolheu? Você é de favela? Correria de quem? Você. É a correria dele. Do traficante. É minha? Então, é o que eu te perguntei. É minha? O Doca, ele tem que ser preso ou morto, ou não? Não, eu tô te respondendo, Não, me eu te dá a perguntei cabeça por que da que você não fala do serpente. Doca. Porque Eu já te falei, é são os muito partidos fácil eu políticos. chegar aqui e falar do Doca, cara. Eu já te falei, são É os partidos muito políticos. fácil. São os partidos políticos. Pô, partido político o quê? Quem que é a cabeça da é o que serpente eu tô pra te- você? é o que eu tô Quem é te a cabeça da falando. serpente pra você? Eu tô te falando, irmão. São os partidos políticos que trabalham principalmente com esquema de emenda, igual tem essa do É Lula. muito que fácil eu vai chegar mandar numa mais de 300 comunidade milhões. aqui e você falar pra mim, prende o Doca, Irmão, prende o fulano. É muito fácil falar isso eu pra mim. acabei de te falar. É muito fácil você perguntar isso pra mim. Quando vazou uma ligação de um cara do PCC falando que ele tinha um diálogo cabuloso com o PT, o que você acha disso? É? Com o PT? É. E o Flávio Bolsonaro? Tem Irmão, ligação com quem? pau no seu cu do Flávio Bolsonaro, não tô falando dele. Vai tomar no cu. O tema era a segurança pública.
E o MC Smith, filiado ao PSOL, que é o partido que mais defende bandidos e criminosos, aliás, bandido e criminoso é a mesma coisa, mas que mais defende criminosos, traficantes, é o PSOL. Então, assim, fica difícil para o MC Smith falar sobre segurança pública. Isso também sem dizer que se trata de uma pessoa totalmente despreparada para participar desse tipo de debates. É o que eu havia dito. Ele quebrou o estúdio, ameaçou de morte, fez uma tremenda de uma presepada. E o que acontece com pessoas do nível do MC Smith, artistas, rodeados de gente em volta dele, de puxa-sacos, que só falam o que eles querem ouvir, que só sabem inflar o ego dessas pessoas. Você imagina que quando ele se propôs a debater, tanto com o Stenaro, quanto na primeira vez que eu vi ele debatendo com Arthur Duval, eles devem ter chegado para ele falando, vai lá, você é o bichão mesmo, você é o cara, é o MC, não sei o que, tal, pá, pum, pá. Aí dá no que dá, o cara... ele já acho que participou de 3 debates. Ele participou de um debate com Batata, mas esse debate eu não vi não. Mas o debate dele com Arthur Duval chegou a dar pena do cidadão MC Smith. Também MC, não sem querer discriminar os MCs, né? Às vezes vai que tem um monte de MC aqui me ouvindo. Mas MC Smith, pelo menos esse aí, coitado, não dá para ele não. Tem que estudar muito ainda, meu querido, para estar participando desse tipo de debate. E filiado ao partido PSOL, que é aquele partido que tem esse tipo de comportamento igual dele, de sair quebrando tudo, destruindo, e depois se faz de vítima. E que adora sinalizar virtude para as pessoas. E falando em sinalizar virtude, outro caso que aconteceu nessa semana com uma figura um pouco esquisita, excêntrica, sem graça também, homem sem graça. Vamos falar do jornalista e comediante, se é que pode chamar isso de comediante, Cartoloco, acusado de agressão. A sua ex-namorada acusou o grande comediante de ter agredido. Vou mostrar aqui a matéria falando sobre isso. Aliás, foi matéria do Fantástico. Vejam só o absurdo que esse cidadão cometeu com a namorada. E não foi só uma, não. Depois que a primeira denunciou, apareceram outras denúncias contra o Cartoloco. E todas indo para a mesma direção. O Balanço Geral trouxe essa denúncia de violência doméstica com exclusividade há 3 meses. Cadê nas minhas fotos? E agora, a Justiça de São Paulo decidiu que Lucas Strábico, o Cartoloco, se torne réu. Sai não. Thank you. Nas redes sociais, irreverência, piadas e 1 milhão de seguidores. É meu Resende, Milena, relaxa aqui, ó. O ex-participante do reality A Fazenda é um personagem engraçado que conquistou a internet e a televisão. Mas por trás do entretenimento, denúncias de um comportamento controlador e perigoso. O Balanço Geral teve acesso a imagens que constam na denúncia do Ministério Público. A cena foi gravada em uma rua da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. Cartoloco aparece em pé, ao lado da então namorada, enquanto fuma. De repente, um ato de pura crueldade. Com um cigarro aceso, ele encosta a brasa diretamente na orelha da vítima. Uma queimadura intencional. Na mesma noite, ele tentou invadir o apartamento da jovem, mas foi barrado pelo porteiro do prédio. Por medo, a vítima não quer se identificar. Só procurou a polícia 1 mês depois. Já não tinha mais marcas físicas, por isso ela não fez o exame de corpo e de delito. Mas os traumas psicológicos, esses, continuam até hoje. Laudos médicos comprovam um quadro grave de ansiedade e de depressão.
Por isso, o jornalista vai responder judicialmente por violência psicológica e contravenção de vias de fato, quando a violência física não deixa marcas. Para a promotoria, o álcool era o gatilho para acentuar um comportamento possessivo e agressivo. Pagar virtude na internet, um humorista muito do sem graça, cometendo esses absurdos, queimando a orelha da namorada. Vocês viram isso? Vale lembrar que Cartoloco fez o L. Se ele fosse um influenciador de direita, isso seria dito na matéria. Influenciador bolsonarista é acusado de agredir a namorada. Mas, e olha que ele é fã de Neymar. Se ele fosse fã de Neymar e eleitor de Bolsonaro, meu Deus do céu, o que a imprensa está batendo nisso não está no gibi. Mas ele é eleitor do Lula, então a imprensa, essa parte, pelo menos eles deixaram de lado, esqueceram. Mas se fosse da direita, bolsonarista e cristão, olha, isso aí a imprensa ia fazer questão de dizer. Agora vamos falar de Janja, a nossa primeira dama, que participou de uma entrevista no UOL. E ela disse que ela é injustiçada, vejam só, Janja é injustiçada, e que as acusações que fazem contra ela, de que ela é uma pessoa deslumbrada, gastadeira e sei lá, que tudo isso faz parte de machismo e misoginia. Vejam só, olha a cartada da misoginia, e estão querendo aprovar a lei da misoginia, olha só, hein? Toma cuidado. Uma série de investigações que pregavam exatamente isso, a Janja gastadeira. É exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. A importância da aprovação da lei contra a misoginia. Projeto de lei que está parado na Câmara agora, não foi botado em votação. Virou alvo de muita pressão por parte da direita também, que vê ali um risco ao que eles chamam de liberdade de expressão. Tem até uma perspectiva que ele seja votado amanhã. E a vida do brasileiro não é nada fácil. Já não basta a gente ter um presidente que já foi preso, condenado em 3 instâncias, por mais de 9 juízes, e agora ainda tem que aturar uma primeira dama do nível da Janja. Uma mulher completamente deslumbrada e que é isso mesmo que que dizem dela, uma gastadeira. Viagens caras, hotéis luxuosos, tudo gasto com dinheiro do contribuinte, do seu dinheiro e do meu dinheiro. E não podemos nem questionar o fato dela estar gastando esse dinheiro de forma completamente irresponsável e você pode ser acusado de misoginia. Vergonhoso também é a postura da jornalista que não faz nenhum tipo de questionamento. Parece uma conversa de amigas em um chá de bebê, uma coisa constrangedora. Mas também estamos falando do UOL. E a repórter, se eu não me engano, a entrevistadora, é a Daniela Lima. Então, o que você vai esperar disso? Coisa boa não vai sair. Nicolás Ferreira deixou o recado. Agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, né, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, né, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, né, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, né? Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia. Sabe o que é o curioso disso tudo? É que a gente vê que o Brasil tem tantos problemas mais graves a serem resolvidos,
como o desemprego. Isso que eu vou falar é até clichê, mas é verdade. Tem tanto problema com desemprego, saneamento básico, a educação, aumento da inflação e se discutir lei da misoginia. Parece que a gente está vivendo num país de primeiro mundo, em que não tem nada mais grave a ser resolvido. Aí fica discutindo essa questão da misoginia, que a gente sabe qual é o motivo que está embutido atrás dessa questão e que não tem nada a ver com defesa das mulheres. Nós sabemos muito bem que não é isso. E se trata assim de censurar, de causar mais censura na população. E Jean já acabou até deixando isso bem claro nessa matéria, nessa entrevista. E a própria repórter, a própria entrevistadora, também deixou escapar quando estava lá nessa conversa de duas comadres. É lamentável a situação do país. Antigamente a gente tinha uma seleção brasileira que nos dava orgulho, mas agora nem isso, né? Para encerrar, vamos falar desse caso da OAB. A OAB solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que libere o senador Flávio Bolsonaro a visitar o seu pai, Jair Bolsonaro. A ordem argumentou que as prerrogativas de advogado devem ser respeitadas. Flávio Bolsonaro também é advogado. O que eu tenho a dizer em relação a isso é constrangedor. Vocês veem que traficantes do nível do Marcinho VP, eles têm os seus direitos, têm mais direitos do que o próprio Jair Bolsonaro. Olha, você vê o filho ser proibido de visitar o pai que está preso. É o que temos para hoje. Meus amigos, ficamos por aqui. Meu nome é Thiago Hipólito e esse é o canal dos Cruzados. Mas antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que no dia 20 de julho, na próxima segunda-feira, às 19 horas, no meu outro canal, o canal Ponto de Vista, vai estar estreando a minha série novela, um novel, como é dito. É um anime num estilo que conta as histórias do Brasil, uma espécie de novela que conta o Brasil na época dos anos 60, no interior. É uma história bem interessante, é um pouco forte, tem um pouco de drama, de humor, e espero que vocês gostem. Não é história para criança, parece pelos vídeos que ela é fofinha, mas é um pouco mais profunda. Fala sobre defesa da honra e da família. E eu conto com a contribuição de vocês para na próxima segunda-feira, às 19 horas, lá no meu outro canal, o canal Ponto de Vista, e possam estar lá prestigiando essa série que começa segunda-feira, às 19 horas. Vai ter capítulo de segunda a sexta. E conto com a colaboração de vocês. Até a próxima.